Olá meus amigos Leitacus, saindo mais um videozinho pra vocês. Espero que gostem. E se inscreve, não custa nada e me ajuda muito. A playlist vai estar na descrição. Se perdeu algum capítulo ou quer assistir tudo, dá uma olhadinha nela. Bora pro vídeo. No capítulo anterior, o protagonista realizou um ataque certeiro saltando e atingindo o coração do Rei dos Pesadelos, o fazendo acordar. Logo em seguida o protagonista salta de cima do pesadelo e pousa no chão, fazendo o Rei dos Pesadelos exclamar: "Humanos vis!" Esse é o capítulo 6 e inicia mostrando para nós o quão imenso e imponente é o Rei do Pesadelo em relação aos 5 estudantes. Yu, sem perder tempo, pede para Mafei agrar o Rei do Pesadelo. E Mafei assim o faz, realizando um golpe com sua habilidade de quebra-defesa. Percebendo que retirou apenas 1 de vida do pesadelo, Mafei indaga e exclama em dúvida sobre como Will retirou tantos pontos de vida com um único golpe e compara os seus próprios ataques com cócegas. E realiza mais alguns ataques, retirando alguns poucos pontos de vida do Rei dos Pesadelos. Observando as tentativas de Mafei, não tão bem-sucedidas, o Rei dos Pesadelos fala: "Verme, se você deseja ser o primeiro a morrer, este rei irá cumprir seu desejo." Mafei, sem desistir da luta, provoca o Rei dos Pesadelos dizendo: "Pode vir, Rei dos Pesadelos." E completa dizendo que tem uma espada grande e possui muitas conquistas e definitivamente não teme a morte. Ao mesmo tempo, o Rei dos Pesadelos tem preparado um ataque contra o Mafei. E na tentativa de repelir o ataque, Mafei grita para Yang e Luna intervirem. Yang lança sua magia, Prisão de Areia, que envolve o ataque. E Luna ativa sua habilidade Escudo de Luz, parando o ataque um pouco antes de atingir o Mafei. Ao mesmo tempo, Joana aplica sua cura em Mafei, enquanto ele olha fixamente aquele ataque poderoso que se dissipa. Luna verifica a situação e chega à conclusão que Mafei mal se aguenta em pé, mesmo que os ataques tenham enfraquecidos e Joana esteja aplicando sua cura. E nesse exato momento Mafei exclama não ter mais forças para suportar a pressão dos ataques do Rei dos Pesadelos, e pergunta para Will se ele está pronto para atacar o boss. Will, correndo em direção ao Rei do Pesadelo, salta e desfere um golpe limpo e certeiro no Rei dos Pesadelos, ocasionando a perca de 182 pontos de vida. Com isso, o Rei do Pesadelo perde mais da metade de sua vida, restando apenas 336 pontos de vida. Nisso, o sistema avisa: o HP do Rei dos Pesadelos está muito baixo e ele está prestes a ativar o Reino dos Pesadelos. Ao perceber que o boss entrará em uma nova forma, Will fica com uma expressão mista de susto e surpresa, porém se mantém atento, com rugidos tortuosos que envolvem o local através de ondas escuras. Nisso, Yang observa e diz que as ondas escuras de energia se tratam de um ataque em área e também uma preparação para um feitiço, e definitivamente não podem bloquear. Will, em modo de combate, pensa que não pode dar chance pro Rei dos Pesadelos e que os outros estudantes ficaram presos na vila por terem sido acertados pelo ataque que estava por vir. E com um golpe vindo de cima, o protagonista grita com o Rei dos Pesadelos: "Pare com esse feitiço!" E o atinge com a maior força bruta capaz de gerar com o ataque, retirando então 182 pontos de vida. Com isso, o sistema os notifica e informa que o Rei dos Pesadelos possui HP restante de 128 de 1000. Cerrando os dentes, Will pensa que falta só mais um golpe. Com um salto longo e alto, em direção à cabeça do pesadelo, Will balança seu cajado. Joana e Luna, preocupadas, pedem para que Will tenha cuidado e caso algo aconteça, Joana não possui mais mana para a cura. Will, já no alto, entra em posição de combate e com um golpe majestoso, que se estende da cabeça aos pés, resulta na derrota do Rei dos Pesadelos. Enquanto o Rei do Pesadelo se despedaça, telas do sistema aparecem e informam: foi detectado que o jogador Qiao Yu derrotou o boss Rei dos Pesadelos com ataques corpo a corpo. 10 pontos grátis de status e 50 pontos de experiências foram concedidos. Parabéns ao jogador Qiao Yu por subir de nível sucessivamente. A experiência atual é 30 de 70 e 10 pontos grátis de status foram concedidos. A missão oculta, Mate o Rei dos Pesadelos, foi concluída. O sistema distribuirá as recompensas de acordo com a classificação do jogador, avaliando a taxa de realização em nível dos jogadores. Enquanto todos comemoram a vitória,
O sistema mostra que a avaliação foi concluída e as recompensas são distribuídas. Livros de habilidades aparecem e o sistema informa. A jogadora Joana recebeu uma classificação de rank D, então será concedido um talento de rank D. O talento Brisa de Primavera e Salgueiro foi concedido. A jogadora Luna recebeu uma classificação de rank C, então será concedido um talento de rank D. O talento Brisa de Primavera e Salgueiro foi concedido. O jogador Yang recebeu uma classificação de rank C, então será concedido um talento de rank D. O talento Magia de Explosão Terrestre foi concedido. O jogador Mafei recebeu uma classificação de rank C, então será concedido um talento de rank D. O talento Separando o Mundo com um Golpe foi concedido. O jogador Qiao recebeu uma classificação de rank A, e as recompensas concedidas foram 50 pontos de experiência e um livro de skill de rank B. A habilidade recebida se chama Magia Fulminante. Yu, observando suas recompensas, diz que por enquanto não é capaz de usar os seus talentos, porém conseguiu obter a alma do Rei dos Pesadelos. Assim, estendendo sua mão em direção ao orbe que está sendo gerada, ele roga por uma boa recompensa. Retirando a mão do orbe, Yu recebe uma espada dourada. O sistema informa que se trata da espada perfuradora de dragões de rank B. Essa espada dourada possui os seguintes efeitos: aumenta o ataque em 100 pontos, ignora 30% da armadura do oponente, aumenta o dano de espada em 20%, não possui cooldown, entretanto possui restrição de classe e restrição de nível. A espada só pode ser usada por um lutador e deve ter um estágio inicial de nível 11. Observando a espada, Yu lamenta e se pergunta por que o boss dropou uma espada de rank B. Enquanto o protagonista segura a espada com uma expressão boba, Mafei observa com estrelas nos olhos. Jogando a espada para Mafei, o protagonista diz: "É toda sua." Mafei fica incrédulo e, em busca de confirmação, ele pergunta se o Yu realmente está dando a espada para ele. Yu confirma e diz que apenas ele, Mafei, consegue usar uma espada entre os 5. Mafei, segurado a espada, diz que um equipamento de rank B possui um valor elevado e que nem todos conseguem comprar um, e que caso o protagonista vendesse, o valor equivalia a de uma casa na capital. Enquanto Yu observa dentro do orbe, ele diz não se importar e exclama que o Rei dos Esqueletos dropou apenas um equipamento. Tendo certeza que não havia mais nada dentro do orbe, Yu abre sua janela de status e vemos que Yu agora está no reino de discípulo de nível 7. Sua força agora são extraordinários 151 pontos. E o sistema classificou a força do protagonista como a força esmagadora de Deus com bônus de 2x. Sua defesa permanece em 6 pontos. Sua agilidade permanece em 9 pontos. Seu espírito permanece em 0. Sua mana está em 300 de 300, seu HP está em 70 de 70 e a sua experiência, para o próximo nível, está em 30 de 70. Outra tela é mostrada pelo sistema que informa seus talentos e equipamentos ativos naquele momento. Seus talentos são: Músculos fazem milagres e Coração de Mago, que é de rank desconhecido. Suas skills são: Músculos fazem milagres, de rank A. Seu equipamento é Anel do Rei Esqueleto de classificação C. E possui um livro de skill, Magia de Invocação de Esqueleto de rank F e o livro de skill Mágica Relâmpago de rank B. E o observa e pondera que os pontos de vida são baixos, e que pode morrer se não tiver cuidado. Por conta dessa observação, o sistema abre uma tela informativa e relembra que o talento Coração de Mago possui uma habilidade de efeito passivo que detecta quando Yu abate um inimigo usando ataques corpo a corpo, e concede pontos grátis de status como recompensa, e uma habilidade ativa cujo efeito principal é replicar o status de um atributo nos demais. Esse efeito é de uso único, e a restrição é que apenas um status pode ser selecionado. Enquanto observa seriamente as janelas do sistema, Yu chega à conclusão que por causa da passiva do talento Coração de Mago, não consegue aumentar outros status além da força. Uma breve explicação adicional: em relação a esse talento que o protagonista recebeu no início da obra, os status de agilidade e defesa aparentemente não sofrem alteração, e os status de mana e vida aumentam normalmente com o avanço de níveis.
Isso acontece pelo fato de o sistema seguir a predefinição do protagonista, que escolheu o status de força para receber a aplicação de todos os pontos de status recebidos dos abates de monstros, cujos, normalmente, são distribuídos entre todos os status. Após a divagação do protagonista, o teleporte é ativado e uma nova tela do sistema pode ser vista no topo da cratera, onde informa que a missão oculta foi concluída e os jogadores serão teletransportados imediatamente de volta ao mundo real. Voltando ao ginásio da academia, os demais estudantes exclamam o retorno do protagonista e dos demais. O diretor Shue se aproxima do Will e dos demais, e exclama que eles finalmente retornaram, expressando a sua preocupação e o alívio de vê-los novamente. O diretor Shue continuando diz que os 5 ficaram no outro mundo por 2 dias e que teve pensamentos onde eles não retornariam e pergunta o que aconteceu. Porém, ao mesmo tempo que ele pergunta, exclama com um sorriso alegre que, provavelmente eles encontraram um mundo oculto e que agora as universidades irão lutar por todos eles e os declaram sortudos. Os demais estudantes comentam enquanto observam o grupo do protagonista. A garota fala que a classe conseguiu produzir 5 gênios de uma única vez e que serão cobiçados por todas as melhores universidades. Enquanto o garoto diz que no futuro serão uma classe de gênios, e se pergunta quando será tão incrível quanto Will e o monitor de classe Mafei. O diretor Shue, enquanto conversa com o protagonista, Mafei observa, ainda ressentido por não ser capaz de ultrapassar o protagonista, faz uma nota mental onde diz que, quando cumprir os requisitos de uso da espada perfuradora de dragão, irá fazer o protagonista se arrepender. Uma pessoa entra no ginásio, correndo enquanto chama pelo diretor Shue e fala que tem representantes da Universidade Wakin e da Universidade Jindu procurando pelos 5. O diretor, com uma expressão interrogativa e ao mesmo tempo surpresa, pensa que ainda não reportou o ocorrido e se pergunta se é porque são universidades de elite e por isso consegue informações atualizadas tão rapidamente. E ainda pensa que finalmente terá um final feliz na carreira antes de se aposentar. Os representantes das universidades adentram no ginásio e sorrindo cumprimentam o diretor Shue. O diretor responde, também sorrindo: Professor Pen, Professor Pei, há quanto tempo? O professor Pen pergunta se eles são os 5 que passaram pela Vila do Pesadelo e da Missão Oculta, e diz ser extraordinário e que é o esperado. O professor Pen se apresenta, dizendo olá e informa que seu cargo na Universidade Jindu é de recrutamento, e informa que a universidade precisa desesperadamente dos gênios como os 5, e caso de acordo eles enviarão cartas de admissão no dia seguinte. O professor Pei, observando as atitudes invasivas do professor Pen, fala que ele é sem vergonha e que ele nem conduziu testes para o recrutamento. O professor Pen responde que a Universidade de Jindu é sincera e que se ele não confia nos 5 está livre para testá-los. O professor Pei decide se apresentar primeiro e diz fazer parte da Universidade Wakin e também possui o cargo de recrutamento. O professor Pei pede para que não se preocupem, e que o teste é apenas para determinar suas classes, habilidades e como agem em situações que precisam de adaptação. Assim podendo dizer se os status condizem com os critérios da universidade. Will, com uma expressão séria e pensativa, pondera que se o teste é para determinar as habilidades, e levando em conta que ele não consegue usar suas skills, ele provavelmente será rejeitado. Mas por outro lado ele pensa que definitivamente deve entrar na Universidade de Jindu para seguir as pistas relacionadas aos seus pais. Tendo seus pensamentos interrompidos, o professor Pei pergunta quem será o primeiro, e então Mafei dá um passo à frente e diz: Eu irei. Eu, Mafei, sou um espadachim discípulo, com um talento de rank B no nível 5. E com Mafei andando com passos firmes, o capítulo e o vídeo chega ao final. Não esquece, se gostou do vídeo, se ele conseguir te entreter, se inscreve no canal pois seu apoio é importante. Ativando as notificações você não perde as atualizações e comentando e curtindo você me ajuda no engajamento. Espero vocês no próximo vídeo.